mulher que mais adora. Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora. Se a saudade apertar. Mas você foi apresentado por Montreal, combina com tudo, inclusive com você. Montreal, leve pra vida. TV Morena, você sempre à frente. MS1, oferecimento Guacira Alimentos, arroz e feijão, almoço especiale. Bom dia! E qual é o cardápio de hoje por aí, hein? Arroz, feijão, bife, arroz, feijão e frango. Tô sentindo o cheirinho do feijãozinho feito na hora daqui, hein? Muito bom dia a você. 10h48 da manhã desse dia 11 de agosto, o seu Jornal da Hora do Almoço tá no ar e nós seguiremos assim, juntinhos, até o meio-dia. Bom demais ter a sua companhia por aqui. Venha conhecer um pouquinho das notícias que você vai ver e ouvir conosco. Homem preso por suposto sequestro de bebê em Mato Grosso do Sul usou nome falso e era foragido por homicídio no Amazonas. O casal permanece em Ponta Porã, onde está Lineker Ribeiro, na primeira delegacia de Ponta Porã. Lineker, eles ainda estão aí, devem vir para Campo Grande, mas antes existe todo um processo burocrático da justiça que precisa ser cumprido, né? Bom dia para você. É isso mesmo, Bruna. Bom dia para você, bom dia a todos, inclusive os dois, o Alex e também a mulher, que estão aí suspeitos de envolvimento no suposto sequestro da bebê, a Ayla Emanuele, de apenas 1 mês de vida. Os dois passaram por audiência de custódia ontem à tarde e a Justiça aqui de Mato Grosso do Sul decretou que a prisão em flagrante seja convertida em prisão preventiva. Por isso, eles vão continuar presos em um primeiro momento aqui em Ponta Porã. Mas daqui a pouco eu volto para explicar como que funciona esse trâmite e também para dizer onde e como está a bebê. Ótimo, Lineker, eu te espero, viu? Sequestro, fuga ao Paraguai, rastreador. Entenda como o bebê de Mato Grosso do Sul foi encontrada. Aqui na capital, homem atira contra policiais do choque e morre em confronto. Ele era passageiro de um carro de aplicativo, teria desobedecido uma ordem de desembarque, sacou uma arma e atirou contra a equipe durante a abordagem. Esse rapaz já tinha um histórico criminal por envolvimento num caso de latrocínio que terminou com a morte de um taxista, mas quando ele ainda era adolescente. No trânsito, motociclistas precisam ser ainda mais cautelosos. Na capital, o SAMU fez uma média de 23 atendimentos por dia, envolvendo casos com motociclistas. É o destaque da Ana Lívia Tavares. Oi, Ana, bom dia para você. Oi, Bruna, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, a Secretaria Municipal de Saúde considera, inclusive, uma epidemia, entre aspas, o número de acidentes e de atendimentos envolvendo motociclistas na nossa capital, por isso fico alerta. Apesar dos números ainda chamarem atenção, segundo a CESAL, eles estão menores em relação ao período comparado no ano passado, nos primeiros 6 meses do ano. Daqui a pouco eu trago mais informações sobre essas ocorrências e também já fica de alerta para os motoristas que são sempre os principais atingidos no trânsito de Campo Grande, os que registram os maiores índices de acidente. Eu volto já. Isso, motociclista, né, Ana? Obrigada, viu? Atenção para quem passa pelo Jardim São Bento, em Campo Grande, o destaque é do Felipe Ribeiro. Mudanças por aí, nós falamos ontem, Felipe, mas para que não haja nenhuma dúvida e sempre com esse compromisso que nós temos com os nossos telespectadores, a gente traz em detalhes o que muda por aí e a notícia é sua. Bom dia. Com certeza, orientando todo mundo, né, Bruna? Bom dia para você, bom dia para quem está com a gente nesta terça. Dá só uma olhada, sinalização faixa branca. Isso indica que o sentido da via é único, apenas vai, como esse carro está passando por aqui. Nós estamos na rua Jerônimo Paes Benjamin, antes apenas uma quadra próximo ao cruzamento da Rodolfo José Pinho estava com sentido único. Agora toda a via passa a ter esse sentido, apenas vai, sentido centro, por exemplo. Daqui a pouquinho a gente mostra todas essas mudanças por aqui.
Até já, Felipe. E o vendaval de ontem destruiu uma oficina no bairro Estrela Parque, aqui em Campo Grande. A força do vento foi tanta que arrancou completamente um telhado do imóvel. As telhas de zinco voaram e foram parar no quintal da casa vizinha, na casa do seu Vanderlei. Olha essa imagem, gente, parece que um tornado passou por Campo Grande, né? E essa chuva, vinda de uma forma tão forte assim, não foi vista por alguns estudos meteorológicos, não com tamanha força, tá? E olha o que causou. Ruas alagadas por toda a cidade. Como esse motorista se arriscou, né? Em algumas regiões de Campo Grande, ela foi bem mais forte. No bairro Copa Vila 2, um motorista desse veículo branco estava atrás de um caminhão e não viu o buraco encoberto pela água. Ele ficou preso nessa rua alagada, perto da Avenida Marechal Deodoro. Olha a quantidade de água dentro do carro também. Prejuízo, né? Nesta semana tem feirão de habitação em Campo Grande. Ao todo serão 1.000 cotas pelo programa Bônus Sonho de Morar. Tem mais um alerta para você. A Funtrab vai alterar a partir da próxima semana dias e horários de atendimento em 2 unidades Fácil aqui de Campo Grande. E a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul quer ampliar o acolhimento de crianças para ajudar alunos e servidores a conciliar trabalho, estudos e família. Oswaldo Nóbrega. A UFMS planeja implantar cuidotecas, um serviço para cuidar e acolher crianças de 3 a 12 anos no período da noite, assim como já é feito pelas brinquedotecas durante o dia. O espaço é para que mães e pais que estudam aqui na universidade possam deixar os filhos. Alunos, professores, funcionários e até trabalhadores terceirizados serão beneficiados. Se interessou por essa notícia? Então ela é para você. Tem isso e mais agora no MS1. Dez horas e 54 minutos. Por aqui, o nosso noticiário ainda segue de olho nos desdobramentos do caso Ayla. Lembra, né? Aquele caso de um possível sequestro que está sendo investigado pela Polícia de Proteção à Criança e Adolescente aqui de Campo Grande, pela delegacia, na verdade, desde a semana passada, e muito já se avançou na investigação. Tanto que a criança já foi encontrada e um casal foi preso no Paraguai, já com a bebê no colo. Eu vou para a delegacia de Ponta Porã conversar com o Lineker Ribeiro, porque a informação dessa manhã, Lineker, é de que o casal estaria vindo aqui para Campo Grande. Mas você foi na delegacia e antes que isso aconteça, alguns trâmites burocráticos da Justiça precisam ser cumpridos aí, né, na cidade de Ponta Porã. A notícia é sua. Bom dia. É isso mesmo, mais uma vez bom dia para você, Bruna, e bom dia para todos que estão nos acompanhando. Existe sim a expectativa para que o casal seja transferido para Campo Grande, mas fato é que por enquanto Alex Melo de Abreu e Suzilaine da Graça Costa continuam aqui em Ponta Porã. Neste momento eles ainda estão aqui na primeira delegacia de Polícia Civil da cidade, mas há também a expectativa para que eles sejam transferidos para o presídio aqui de Ponta Porã entre 1 e 2 da tarde. Os dois passaram por audiência de custódia ontem à tarde por volta das 4h30 da tarde aqui em Ponta Porã, mas essa audiência foi realizada pelo método aí de áudio e vídeo, realizada aí pelo plantão da 6ª região aqui de Mato Grosso do Sul, que incorpora aí tanto Ponta Porã como também os municípios de Amambai, Coronel Sapucaia e Sete Quedas. Nessa audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. Principalmente, eu tive também acesso a detalhes da audiência de custódia do Alex, que mostram que ele, inclusive, durante a audiência, relatou que não sofreu nenhum tipo de abuso por parte dos policiais, nem mesmo por uma questão agressiva dos policiais aqui no Brasil. Porém, ele já revelou que enquanto estava em Pedro Juan Cabaleiro, onde foi preso ao lado de Suzilaine, os policiais do país vizinho, sim, teriam o agredido, agido de forma um pouco mais brusca. Como isso não teria acontecido aqui do lado brasileiro, isso não impede, então, a prisão dele, que ele deve ser encaminhado ao presídio, então, aqui de Ponta Porã a qualquer momento. Nós também temos informações de que a bebê
Ayla Emanuele, de apenas 1 mês de vida, segue aqui em Ponta Porã. Ela está sob os cuidados do Conselho Tutelar. O órgão, inclusive, também aguarda uma decisão da Justiça de Mato Grosso do Sul para poder tomar uma nova decisão e seguir com os próximos passos, inclusive a possível ida da bebê para Campo Grande. Vale lembrar também que nós tivemos acesso à informação de que Alex, durante a prisão dele, chegou a apresentar um documento falso às autoridades. Ele que apresentou um documento pelo nome de Alex, isso numa tentativa de tentar burlar o sistema e principalmente evitar que as autoridades descobrissem que ele já tem um mandado aberto em seu nome pela Justiça lá do Amazonas. Esse mandado é perante uma condenação de 11 anos e 6 meses pelo crime de homicídio. Vale lembrar que o casal está preso desde a madrugada do último domingo, quando a bebê foi encontrada em um imóvel do lado de lá da fronteira, em Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai. A gente desde então vem acompanhando esse caso, Bruna, e qualquer detalhe a gente volta aqui no MS1 para poder explicar. Muito bem, ele usou o nome de Wellington, né? Mas o real nome dele é Alex e ele era foragido da Justiça do Amazonas. Lineker, muito obrigado. Você tem sempre prioridade agora nos próximos dias com a gente, porque nós vamos continuar nesse caso, né? É um caso que mobilizou a polícia do Brasil, a polícia de Campo Grande, a polícia de Ponta Porã, a polícia paraguaia também, né? Então foi uma cooperação entre os dois países. E pouco se fala na delegacia aqui em Campo Grande, que é onde nós estamos com Oswaldo Nóbrega lá na DPCA. Parte da equipe foi para Ponta Porã ontem ainda, na verdade no domingo, né, Oswaldo, quando houve a prisão, para poder ouvir o casal, e parte ficou por aí. Mas quem está aí na delegacia não fala nada sobre a investigação e ainda muitas dúvidas, como por exemplo do porquê que a bebê já não voltou para Campo Grande, ainda permanece na cidade de Ponta Porã, né, Oswaldo? Exatamente, Bruna, muito bom dia para você, a todos que estão na MS1. Olha, Bruna, os policiais se fecharam em copas aqui, eles não passam informações sobre o caso, até mesmo porque as investigações seguem em sigilo por se tratar de uma criança de menor de idade. Então não se sabe ainda se esse casal de fato vai vir aqui para Campo Grande. Agora eu arrisco um palpite, viu, Bruna? Como eles já prestaram depoimento aí em Ponta Porã, né, já foram ouvidos formalmente, oficialmente pelos policiais, dificilmente eles virão para cá. Isso é um palpite, até mesmo porque uma equipe daqui da DPCA foi até Ponta Porã para fazer esse interrogatório. Então, eles só virão, só tem a necessidade deles virem aqui para a capital, no caso de um pedido formal da Polícia Civil ou então por decisão da Justiça. Então, mas ninguém confirma se isso vai acontecer ou não. O que se sabe é que permanece preso aqui na DPCA o homem que foi detido no fim de semana durante a operação realizada pelos policiais da DPCA com apoio do Garras. Esse homem aí, esse rapaz, é suspeito de emprestar a casa que seria usada para esconder a criança nesse suposto caso de sequestro e cárcere privado. Ele passou pela audiência de custódia no domingo, a justiça manteve a prisão dele, né? E ele vai continuar detido. Eu conversei com a defesa disse que ele é inocente e afirmou também que durante o desenrolar das investigações, né, as apurações vão apontar que realmente o cliente dele é inocente, né? E por outro lado, até adiantou, né, confidenciou que a prisão preventiva vai ser até bom para o cliente, até mesmo por uma questão de segurança, porque esse caso ainda está cheio de mistérios, né? Muitas perguntas ainda sem respostas, não se sabe ainda o que aconteceu, né? Se realmente essa versão aí de sequestro, como sustentada pela família, se mantém. Eu conversei ontem, vocês viram aqui no MS1, eu falei com familiares dessa adolescente de 17 anos, mãe da criança, mais precisamente com a avó e com a tia da jovem de 17 anos. E elas me disseram que a menina realmente é inocente, que ela foi vítima aí de sequestro e cárcere privado. Eu falei com a avó da mãe da criança, na verdade ela é bisavó da menina que foi sequestrada, viu? Essa senhora que inclusive tem 4 filhos, 12 netos e 2 bisnetas, incluindo essa nenezinha que teria sido sequestrada. Então, a polícia ainda está com as investigações em andamento, viu, Bruna? E aí a gente também acompanha, né, na medida do possível, garimpando informações sobre o que de fato aconteceu. Muito bem, Oswaldo, vamos seguir acompanhando os desdobramentos então, se de fato a polícia vai pedir para que o casal venha para cá, porque
como até apareceu aí a primeira notícia que eles já estariam vindo. A impressão que dá pra gente que faz essa cobertura jornalística também é que a polícia ainda precisa de todo mundo preso e talvez todo mundo junto para, quem sabe, confrontar algumas versões e chegar até a conclusão dessa investigação, que não deve estar muito longe de acontecer, não. Nós vamos seguir acompanhando. Aqui no G1MS, em multiplataforma, você inclui... Opa, deixa eu ver se eu vou conseguir abrir, porque foi para uma outra página aqui. Se eu não conseguir, depois eu abro para vocês. Agora sim. Sequestro, fuga ao Paraguai, rastreador. Entenda como o bebê de MS foi encontrada. Ayla Emanuele, de menos de um mês, foi encontrada com vida 48 horas depois de desaparecida. 3 pessoas permanecem presas. Permanecem presas. Tem um pouco deste resumo para vocês aqui nessa reportagem multiplataforma do G1. E o QR Code está na tela para que você possa ter acesso a tudo. Essa noite, um homem morreu após a ação do batalhão de choque na rua Manuel Ferreira, nas proximidades do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, aqui em Campo Grande. Segundo a Polícia Militar, esse homem, identificado como Jean Gabriel Rapini, de 24 anos, era passageiro de um carro de aplicativo. Ele teria desobedecido uma ordem para desembarcar do carro. Jean teria então sacado um revólver calibre 32 e atirado contra os policiais, que reagiram e atiraram contra o suspeito. Ele chegou a ser socorrido na UPA Vila Almeida, mas não resistiu. Com ele, a polícia encontrou 16 gramas de substância análoga à cocaína. Em abril de 2020, Jean Gabriel havia sido apreendido por envolvimento num caso de latrocínio, que terminou com a morte do taxista Luciano Barbosa Franco. À época, o suspeito tinha 17 anos e contou à polícia que matou o Luciano com um tiro na cabeça porque o taxista teria reagido ao assalto. A polícia encontrou o táxi da vítima abandonado sem rodas na região do bairro Santa Emília e nós acompanhamos este caso na época. Agora, informação do trânsito. Atenção para quem passa pelo Jardim São Bento, aqui na capital. Teve mudança de sinalização na rua Jerônimo Paes Benjamin. Já havia uma alteração, né? Agora ela foi por completa em relação àquela rotatória retirada lá embaixo também. Felipe, a notícia é sua. Exatamente, Bruna. E nós estamos aqui na rua justamente para mostrar todas essas mudanças. E eu preciso dizer para vocês que a rua Jerônimo Paes Benjamin, ela começa na José Patrocínio, a uma quadra de onde a gente está, bem próximo à Avenida Eduardo Eliezaran. Há muito tempo esse trecho ele já é sentido único, ou seja, apenas sentido centro, bairro centro. E aí, a partir desse cruzamento aqui, a rua ela se seguia em sentido duplo. Vai e vem. Por isso que essa placa onde o Eduardo de Almeida, nosso repórter cinematográfico, está mostrando para vocês, essa placa indicava para quem estava aqui na via que não podia seguir, não podia subir, porque seria sentido contrário. Mas agora nem faz mais sentido essas duas placas com a seta para cima, dizendo que esse sentido é proibido, porque agora toda a via passou a ser sentido único. Então, ó, esse é o sentido daquele carro branco lá na frente, essa moto passando, esse é o sentido correto, apenas sentido centro. Por isso que a nova sinalização, o asfalto já foi pintado de branco, indicando justamente essa obrigatoriedade da legislação de trânsito, sentido único. Então, se você motorista vai passar por aqui, fique atento a essas alterações. Portanto, só para reforçar, entre a Aloísio de Azevedo, entre a rua Aloísio de Azevedo e a Rodolfo José Pinho, agora a rua Jerônimo Paes Benjamin é apenas de sentido único. E inicialmente também com as transformações, as mudanças, lá naquela rotatória da Rodolfo José Pinho, que a gente mostrou, com cruzamento com essa rua, inicialmente eles deixaram apenas sentido único uma quadra próxima a esse cruzamento, mas agora todavia passa a ter sentido único, Bruna. Obrigada, Felipe, pelas informações. Alerta dado, viu? Alerta dado. Você se lembra que era só lá naquela última quadra, antes de chegar na Rodolfo José Pinho? Ao vivo nós mostramos até que tinha uma certa confusão, né? Na imagem, de gente que queria atravessar, gente que queria virar, enfim. Agora ficou mais fácil, tá tudo mão única.
O Detran divulgou uma lista de ex-proprietários de carros leiloados com valores a receber. Quem teve um veículo levado a leilão pelo Detran, então pode ter esse dinheiro. O edital foi publicado hoje, dia 11, no Diário Oficial do Estado, notificando ex-proprietários com esse direito para que eles possam solicitar o saldo remanescente das arrematações. O dinheiro não corresponde ao valor integral pago pelo veículo no leilão. Antes de chegar ao antigo proprietário, o valor arrecadado é usado para quitar débitos e despesas relacionados ao automóvel, como multas, gastos com remoção, guarda e conservação. Se depois desses pagamentos ainda restar dinheiro, o saldo pode ser devolvido à pessoa. Quem pode receber? No edital, diz que esse valor é destinado aos ex-proprietários de veículos que participaram de leilões feitos pelo Detran em 2025 e 2026 e que tenham, portanto, este saldo. O prazo para solicitar o dinheiro é grande, até 5 anos, contados a partir da data do termo de homologação. A gente resgatou dos nossos arquivos aí essas imagens de momentos em que nós já falamos sobre leilões, né, de veículos e também de carros e motos. Primeiro intervalo do MS1 de hoje. No próximo bloco, você vai ver que o SAMU fez, em média, 23 atendimentos diários envolvendo ocorrências com motociclistas. Isso no primeiro semestre deste ano. A seguir, sessão da Assembleia foi cancelada por um problema interno que causou falta de luz no prédio. Veja ainda que Mato Grosso do Sul registrou mais 2 mortes por chikungunya. A doença já matou 30 pessoas este ano aqui no estado. E saíram os locais de prova do ENSEJA, o Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos. Você vai saber como consultar. O FMS planeja implantar cuidotecas, um serviço para acolher e cuidar crianças de 3 a 12 anos no período da noite, como já é feito pelas brinquedotecas durante o dia. É para que os pais possam conciliar estudo ou trabalho com família também. Até já! Todo domingo, nas manhãs da Globo, o tom da paixão sertaneja vai tocar você no ritmo da emoção. Eu vou te lambuzar. Viver sertanejo. Poesia é voar fora da asa. Imprudência, desrespeito, embriaguez ao volante. Principais causas de acidentes e mortes no trânsito. Seja exemplo, proteja a sua vida e a vida do outro. Se beber, não dirija. E lembre-se, o cinto de segurança é obrigatório. TV Morena, por um trânsito mais seguro. Z1 Eventos apresenta Ali Badawi Júnior e Luciano Copini, Vendedor 2.0, 3 de setembro no Senac Hub Academy. Dia 3 de setembro, em Campo Grande, nós vamos ter o curso Vendedor 2.0. Se você lidera uma equipe de vendas, faça a seguinte pergunta: a minha equipe tem preparo emocional para vender? Ingressos no site z1.com.br. Apoio Senac, realização Z1 Eventos. A Bruna e o Pedro foram comer no restaurante outro dia e adivinha quem estava trabalhando lá de garçonete? Adriana, assassina do Arthur. Eu vou contar para esses clientes que eles estão correndo perigo sendo servidos por uma assassina. Uma cerveja, por favor. Quer dizer que a Pilar queria ir até o restaurante onde eu trabalho. Te demiti mais uma vez. Realmente, Yuri, só podia ser você o meu aliado contra a Pilar. A sessão plenária da Assembleia Legislativa desta terça-feira foi cancelada por conta de uma queda na energia elétrica. Nem a transmissão oficial da Assembleia na internet foi iniciada. 3 projetos que estavam pautados para análise hoje foram transferidos para a próxima sessão. Segundo a concessionária, eles mandaram uma nota dizendo que a ocorrência interna ocasionou a interrupção de energia no prédio, não sendo um problema na rede de energia. Uma equipe da concessionária foi acionada para prestar auxílio na identificação
deste problema interno. O trânsito exige atenção de todos e a todo momento, não é? Mas eu reforço que os acidentes envolvendo motos ainda são a maioria e normalmente os mais graves. Em Campo Grande, o SAMU fez, em média, 23 atendimentos diários envolvendo ocorrências com motociclistas no primeiro semestre deste ano. A Ana Lívia tem mais detalhes desses números que servem de alerta, como a gente vem fazendo sempre para essa categoria, né, Ana? Com certeza, Bruna. Bom dia mais uma vez para você, bom dia a todos. E a gente tem que pensar o quanto isso impacta de maneira geral na saúde do nosso município, do nosso estado, porque nós estamos falando muitas vezes de um atendimento em que você demanda uma equipe do SAMU, como esses dados mostram, e essa equipe ela fica um tempo ali, ainda mais se é um atendimento em que a vítima está num estado mais grave, e isso altera o tempo de resposta, porque é uma viatura, é uma equipe que está ali parada para atender aquela ocorrência. Isso altera o tempo de resposta do atendimento do SAMU e depois, como a gente vê, é o que superlota, digamos assim, os hospitais, as UPAs. Isso não sou eu que estou dizendo, gente, são dados da Secretaria Municipal de Saúde. Aliás, sobre esses dados de acidentes no primeiro semestre de 2026 e sobre os atendimentos do SAMU, eu quero que você acompanhe comigo aí na sua tela, porque apesar dos dados ainda serem alarmantes, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, houve uma redução se compararmos aos atendimentos de 2025. Então, a CESAL informa que entre 1º de janeiro e 31 de julho, isso em 2025, o SAMU fez 5.648 ocorrências, né, atendimentos envolvendo motociclistas. Deu uma média de 31 atendimentos por dia. Já este ano foram 4.168 ocorrências, o que deu essa média de 23 atendimentos por dia, uma pequena queda em relação a 2025, mas ainda assim, como eu disse, a CESAL, que é a Secretaria Municipal de Saúde, considera esse número de acidentes envolvendo motociclistas como uma epidemia e por isso a necessidade de ações em conjunto, segundo a Secretaria, né? Então tem que ser ação de educação para o trânsito, de fiscalização, de vigilância. E o que chama atenção também, um outro dado da Bipetran e da AGETRAN, aqui em Campo Grande, é que somente este ano foram registrados 42 óbitos, 42 mortes no trânsito da capital. E desse total, 29 foram motociclistas. Então, por isso, a necessidade da gente sempre trazer a responsabilidade para todos nós no trânsito, principalmente para os motociclistas. Bruna. Muito bem, Ana, obrigada. A gente passeou com o Motolink do Fábio aí durante o nosso ao vivo e vocês puderam ver que o Fábio tá andando ali, né, no fluxo da pista, tá fazendo o que é correto. Sabe o que me chama a atenção? Ontem, os motociclistas passando entre os corredores, buzinando como se o motorista tivesse que abrir para eles passarem. Isso acontece muito em grandes cidades, onde existe um corredor exclusivo para os motociclistas. Aqui em Campo Grande não há. Então não adianta você buzinar e ficar cortando e passando todo mundo por todos os lados, porque em algum momento isso pode ocasionar um acidente, tá? Você só pode passar pelos corredores entre os veículos numa necessidade de chegar até o semáforo se os veículos estiverem parados, para que você se desloque para aquela faixa que sim é exclusiva da moto, lá na frente com o semáforo fechado. Em movimento, o fluxo é para todo mundo na pista igualmente, tá? Então cuide da sua vida primeiro e seja cuidado também pelos outros que são maiores e que pelo Código de Trânsito também precisam zelar pela parte mais vulnerável. Mas quem está saindo de casa em moto ou bicicleta tem que primeiramente seguir as regras certinho, cuidar da própria vida, né?
Mato Grosso do Sul registrou mais 2 mortes por chikungunya e chegou a 30 vítimas da doença neste ano. Além do aumento no número de mortes, houve um crescimento também nos casos confirmados. O total passou de 9.729 para 9.832 registros. As mortes foram registradas em 9 cidades: Dourados, Bonito, Jardim, Fátima do Sul, Douradina, Guia Lopes, Itaporã, Ponta Porã e Niuaque. O boletim da Secretaria de Saúde também chama atenção para o número de gestantes diagnosticadas com a doença. Foram 114 mulheres grávidas que tiveram uma confirmação da chikungunya. O relatório traz também a atualização sobre a dengue. De janeiro até agora, o estado teve mais de 4.000 casos prováveis de dengue e 1.873 confirmações. Uma morte foi confirmada de morador de Bonito e uma outra está em investigação. A SES reforça que pessoas com sintomas de dengue ou de chikungunya precisam procurar o atendimento médico. E o SUS vai passar a oferecer um novo teste para rastreamento do câncer coloretal. É um exame mais preciso, capaz de identificar lesões no intestino. A medida foi divulgada pelo Ministério da Saúde nesse começo de semana, mas o novo procedimento só deve começar a ser feito a partir do próximo mês. A Ingrid Rocha conversou com um médico especialista que explica quem deve fazer esse exame e a importância dele para a prevenção. Bom dia a todos. A gente começa destacando que este tipo de câncer é o segundo mais comum na população. No caso das mulheres, fica atrás apenas do câncer de mama e dos homens do câncer de próstata. Bom, trazer alguns dados importantes em relação a procedimentos realizados aqui em Mato Grosso do Sul. Quimioterapia mais radioterapia foram 756 procedimentos e cirurgia 104, no total 860 procedimentos. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o cirurgião oncológico Otávio Thanos, que é aqui do Hospital de Câncer de Campo Grande, e começo te pedindo para explicar para a gente, sobre hoje o cenário quando a gente fala de diagnóstico aqui no estado. Bom dia. Bom dia, Ingrid. Bom, o cenário é aquele que a gente já está habituado. O habitual é que na atenção primária de saúde, o paciente faça esse rastreio rotineiramente, pelo menos a cada 2 anos, com pesquisa de sangue oculto nas fezes ou com o imunoquímico fecal, que é um novo teste que está sendo amplamente divulgado pelo Ministério da Saúde, que passa a ser aplicado a partir do 2º semestre aqui no estado e em todo o Brasil, justamente para indicar quais pacientes têm benefício em realizar a colonoscopia de rastreio. Sobre esse teste, publicado então ontem no Diário Oficial da União, o que ele traz de benefícios? Como vocês veem essa novidade? Ele, assim como a pesquisa de sangue oculto nas fezes, ele é justamente um rastreio. Ele vai identificar o paciente que por algum motivo está perdendo sangue nas fezes e precisa então esmiuçar essa investigação com uma colonoscopia, que aí sim é um exame mais sensível a ser realizado. Já se sabe qual vai ser o caminho, Como que as pessoas podem fazer para conseguir fazer esse tipo de procedimento? Isso já está bem explicado? A gente ainda não tem esse fluxograma amplamente estabelecido na atenção primária, mas admite-se que isso vai ser iniciado justamente na atenção primária, e aí aqueles pacientes que apresentarem o teste positivo são referenciados então para os hospitais que realizam a colonoscopia de rastreio e fazer esse exame então com a periodicidade que merece nesses pacientes que têm o teste positivo. Candidatos do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o ENSEJA, já podem consultar o local onde farão essa prova no próximo dia 23. Aqui em Mato Grosso do Sul, a prova será aplicada em 22 cidades. E em uma delas, Corumbá, onde está Rauan Araújo. Oi, Rauan. Bom dia. Tudo bem, Bruna? Bom dia para você e para o pessoal de casa também. Os participantes aqui de Corumbá, de Campo Grande e também de outros 20 municípios do estado podem consultar na página do participante como está a situação de cadastro, a hora e a data também do exame. As informações estão disponíveis no cartão de confirmação e para ter acesso é preciso entrar na conta através da plataforma gov.br. As provas serão aplicadas nos turnos da manhã e da tarde no domingo, dia 23 de agosto. No primeiro turno, os portões abrem às 8 e fecham às 8h45 da manhã. As provas começam às 9 e terminam à 1h da tarde. Já no segundo turno do Exame Nacional, os portões serão abertos às 2h30 da tarde e fechados às 3h15.
A aplicação da tarde começa às 3h30 e vai até às 8h30 da noite. Todos esses horários são de Brasília. O documento ainda traz as orientações para a realização do exame para evitar contratempos e informa se o participante deve ser tratado por nome social ou se precisa de atendimento especializado, caso essa solicitação tenha sido feita e aprovada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. O porte do cartão de confirmação e de inscrição no dia da prova não é obrigatório, mas é recomendado. O Enseja Nacional é destinado a jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade apropriada. Para participar, é necessário ter no mínimo 15 anos completos para o ensino fundamental e no mínimo 18 anos completos para o ensino médio na data de realização do exame. Os resultados do exame podem ser utilizados nos processos de certificação de conclusão do ensino fundamental e também do ensino médio. Bruna. Muito obrigada, Rauan. Se o pessoal tiver qualquer interesse em ver mais detalhes, os nossos portais já publicaram essa notícia também. Bom trabalho para vocês por aí. A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul quer ampliar o acolhimento de crianças para ajudar alunos e servidores da universidade a conciliar trabalho, estudos e família. A novidade é a criação de cuidotecas com funcionamento no período noturno. O Wellington trabalha e faz pós-graduação na Universidade Federal. Enquanto cuida das atividades profissionais e dos estudos, a filha Lorena, de 8 anos, fica na brinquedoteca. Acho que é uma oportunidade para a Lorena conhecer mais crianças, né? Ter um ambiente fora da escola onde ela pode brincar, se divertir. E como as meninas sempre falam, né? São brincadeiras orientadas, bastante educacionais, né? Lorena aproveita cada momento com as monitoras. Brinco bastante. É? Desenho. E a Pro? O que a Pro manda você fazer? Brincar. Só isso? E beber água. A brinquedoteca, mantida pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, começou numa sala de aula há quase 10 anos, com apenas 3 crianças. Hoje o serviço funciona num espaço mais amplo e atende cerca de 60 filhos de alunos, professores e funcionários da universidade. A criançada fica o tempo todo ocupada com as atividades educativas e de recreação. Cada atividade ela é relacionada à idade da criança, né? E os passos do desenvolvimento que a criança precisa para se desenvolver, né? Então tem brincadeiras tradicionais, tem leitura, tem roda de conversa, tem jogos educativos, né? Momentos de pintura com tinta, ou seja, com lápis de cor, canetinha, né? A gente também ouve as crianças, né? O que vocês querem brincar na semana que vem? A gente traz essas brincadeiras para que seja uma interação bacana. O espaço funciona de segunda a quinta, pela manhã e à tarde. A universidade pretende ampliar esse serviço de acolhimento também no período da noite, com a implantação de cuidotecas. São espaços destinados para acolher e cuidar crianças de 3 a 12 anos, filhos de alunos, professores e funcionários da universidade, que vão ter onde deixar as crianças enquanto estudam e trabalham. A iniciativa faz parte de um programa do governo federal. A UFMS disse que já pediu a implantação da cuidoteca. A expectativa é de que o serviço comece a funcionar ainda este ano, primeiro na capital e depois no interior. Ela vai ser diferente porque as brinquedotecas são só 2 vezes na semana, que cada criança participa de segunda a quinta-feira. A cuidoteca é todos os dias. Quem aderir a ela vai vir, essa criança vai vir nesse espaço todos os dias, das 6h30 às 10h30 da noite. E o que fazer para ter acesso, para conseguir uma vaga? Vai ser por meio de edital, como tudo aqui dentro da universidade. Então, os servidores ou os alunos que quiserem deixar seus filhos aqui, por meio de edital, eles vão aderir. A cuidoteca vai ofertar atividades lúdicas, recreativas, alimentação e acolher as crianças, que poderão frequentar o local todos os dias. 50 vagas devem ser abertas. A professora Beatriz, do curso de Geografia, dá aulas à noite e tem um filho de 6 anos. Ela pretende se inscrever assim que o serviço for disponibilizado. Para a gente poder, né, ter uma segurança maior também, não só por deixar um local para o meu filho ficar, mas é porque eu também acredito também no projeto da brinquedoteca, do desenvolvimento da criança. O acolhimento infantil de graça agradou quem enfrenta desafios para deixar os filhos enquanto trabalha ou estuda.
Temos muitos cursos que funcionam à noite, aí as pessoas trabalham o dia inteiro ou trabalham meio período, vêm tentar, né, uma formação acadêmica e aí o espaço vai trazer um fôlego, né, para a pessoa continuar estudando e um espaço para os filhos, né. Às vezes falta, né, uma rede de apoio na família ou até socialmente, né. Então acho que a Cuidoteca vem representar essa rede de apoio social, né, para as pessoas atender a demanda. Olha, serviço importantíssimo, né? Eu tô indo pro intervalo, mandando um abraço para telespectadoras que me responderam qual era o cardápio de hoje. A Valdece escreveu para mim, tá todo mundo ligadinho no MS1, ó. Tem a Valdece, tem a Manes, tem a tia e a avó, tem o Itamar, tá todo mundo na Moreninhas 2 e o cardápio lá é, cadê? Músculo com sopa de mandioca. Nossa, diferente, hein? Gostaria de provar, confesso. Agora a dona Fatinha me convidou também. Bruna, vem almoçar comigo. Arroz, feijão, cabotiã e bisteca. Que delícia de almoço hoje, hein? 11 horas e 27 minutinhos. Tá bem na hora do almoço, então que você consiga fazer isso, esse momento tão sagrado, né? Em família, como os nossos telespectadores estão fazendo nesse momento. Você que é de Corumbá ou de Ladário, acompanhe as notícias aí da sua região. No próximo bloco a gente fala dos estragos do temporal que atingiu Campo Grande, viu? E os trabalhos para recuperar casas destelhadas e ruas alagadas em diversas regiões de Campo Grande. Te conto também o que fez o preço da cesta básica de Campo Grande cair um pouquinho, segundo o Diese. E também, para você que quer realizar o sonho da casa própria, tem notícia para você, tá já. Saindo um cafezinho com desconto no Capricho. Tem cafeteira em promoção na Havan. Cafeteira Luna Três Corações de R$ 699,90 por 10 vezes de R$ 34,99 sem entrada e sem juros. Metade do preço. Moderna, compacta e silenciosa. Mais de 40 tipos de bebidas quentes e geladas. Um toque e uma cafeteria completa na sua casa. Só 10 de R$ 34,99. Todo o setor de eletro em 10 vezes sem entrada e sem juros. Nessa semana inaugura a Van 195 em Tramandaí. O rock vai tomar conta de Campo Grande. No dia 29 de agosto, a Morena FM comemora o seu aniversário em grande estilo. Um show histórico dos Titãs ao vivo no Araruna Fest. Concorra a ingressos exclusivos para o nosso camarote através do app Morena FM. Cadastre-se e faça parte do nosso fã-clube. Realização 93 Produções. Promoção exclusiva Morena FM. Deixa eu dizer que te amo. Rafaela é apaixonada pelo marido e fã de carteirinha de um galã de novela. Nós temos um encontro marcado, eu e você. Agora ela vai ter a chance de viver um sonho que parecia impossível. Você vai participar de uma cena de novela comigo. Eu não posso aparecer na TV, o meu marido não sabe que eu tô aqui. Por que ela veio escondido? Quem me garante que ela não tenha segundas intenções? Mas até onde vai o limite entre ficção e realidade? Amor, I love you. Câmera 2, fecha no casal atrás do Siddhartha. Mas como é que eu vou competir com um sonho que é seu, que virou realidade? Adeus, meu amor. A Fábrica de Sonhos, uma produção dos Estúdios Globo. Hoje, na sessão da tarde. Ok, valeu! Depois da chuva dessa segunda-feira que nós vimos aí, que foi muito forte, né? Pegou muita gente de surpresa, volumes que superaram os previstos pela meteorologia para a capital. Hoje, o dia começou com moradores de alguns bairros tentando colocar tudo em ordem depois de tantos estragos. O motorista desse carro se arrisca ao atravessar a rua Coronel Adalto Barbosa, no bairro Santa Emília, que ficou totalmente alagada. Nesse trecho, a enxurrada desce rua abaixo, onde os motoristas passam devagar. Vamos ver, ó. Vai tentar passar. Vai passar, esse vai passar, na fé. Quem gravou os vídeos foi a Vanessa, moradora do bairro. Fica difícil pra gente, né? Igual eu que sou motoentregadora. É um perigo essas crateras, da gente cair. Teve carro que nem conseguia passar, ficou ali parado. É complicado mesmo. Hoje, moradores e comerciantes começaram o dia limpando a sujeira.
tirar bem na metade das folhas, né? Porque fica aí, entra tudo aqui dentro. Aí a gente tem que pegar e varrer tudo, né? A terça começou com um trabalho a mais para Dona Maria. Lavar a calçada da loja onde é atendente. A água sobe até aqui em cima. Sobe até na porta. Os carros passam correndo aí e a água sobe até em cima. Quando chove forte, como aconteceu nesta segunda, os problemas surgem para todos os lados. O senhor teve que colocar um calço ali, o que aconteceu? Então, rapaz, a rua tá muito ruim já, né? Muito ruim mesmo. Aqui é o colégio, ó, e o pessoal desce aqui, né? Desce muita enxurrada lá de cima. E a prefeitura, o pessoal não dá uma assistência aqui para nós, né? Tá muito difícil aqui, morar aqui, né? A chuva na capital pegou muita gente de surpresa. A meteorologia previa instabilidades, mas não com os volumes que foram registrados em um curto período. Mato Grosso do Sul é um dos estados com os maiores índices de tornadas e tromba d'água, que é o mesmo fenômeno, só que quando ocorre na água. E com certeza nós teremos outro. A única condição que é contrária é a estação. Nós estamos no inverno e essa estação ela não favorece muito. A resposta para isso é que nós estamos com o evento El Niño também trazendo transtornos aqui para a capital. A lama e o barro acumulados aqui na rua são resultado da enxurrada. E agora fica um trabalho de limpeza. Mas além desse problema aqui no bairro Santa Emília, existe a questão dos buracos, que com as fortes chuvas aumentam cada vez mais. Esse daqui está bem grande. No bairro Tiradentes, uma das ruas principais ficou alagada, perto do cruzamento com a Rua Pandeiro. Deu uma chuva agora à tarde, não foi aquela chuva muito forte não, mas só já foi o suficiente para alagar aqui, ó. Segundo os moradores, a chuva piora o cenário na região que passa por obras de esgoto. Quando chove piora, porque alaga aqui essa rua e aí fica bem pior. E agora com essas obras ela tá alagando mais aqui todinho. Mas por conta das obras, a terra desceu, né? E ficou cheio de terra dentro dos bueiros, né? Quem sofre são os moradores e comerciantes. Cara, com chuva faz muito barro, atrapalha bastante. Ontem mesmo alagou aqui a frente da loja. E sem chuva é a poeira. A poeira está tomando conta da loja, não tem mais gente limpa, passa aspirador, passa pano, já sobe uma nuvem de poeira, suja tudo de novo. Não longe dali, o temporal também causou estragos na casa e no restaurante do seu Vanderlei, que mora no Estrela Park. Aí quando de repente aquele baita barulhão, mas um barulho terrível, sabe? Cai o vento muito forte que veio, né? E a chuva, e bastante chuva também, tava chovendo forte mesmo. Aí quando passou tudo que passou a chuva, que a gente subiu aqui em cima, que fomos ver os estragos. Aí muitas teias para todo lado, mas foi um negócio muito assustador. Foi mesmo, gente. A Águas Guariroba disse que os alagamentos da rua José Nogueira Vieira não têm relação com as obras, viu? A concessionária informou que, devido às chuvas e à instabilidade no solo, a previsão para a finalização das obras é de mais ou menos uns 10 dias. Além desses bairros que nós mostramos aí na reportagem, a chuva e a ventania de ontem, eles destruíram também outras regiões. Vamos mostrar mais alguns locais atingidos que os nossos telespectadores nos mandaram. Começando pelo Jardim Tarumã. Segundo a população por ali, o momento da chuva foi de arrepiar. Por causa das obras de saneamento básico na região, o nível da rua foi alterado e, por conta disso, segundo eles, a força da água da chuva entra nas casas, além das casas da parte de baixo da rua que alagaram mais também. Agora, olha essa situação no bairro Copa Vila 2. Um motorista desse veículo branco aí estava atrás de um caminhão e ele não percebeu que havia um buraco encoberto por água. Ele ficou preso na rua alagado, perto da Avenida Marechal Deodoro. Nós conversamos com a filha dele, que nos contou que ele é um motorista de aplicativo, então precisa do carro para trabalhar e que agora está na oficina depois dessa situação. Veja só. Olha a situação ali, ó, em tempo real para vocês, ó. Vê se tem cabimento uma coisa dessa. Olha a situação daquele cidadão ali, ó. Cadê no buraco o carro? Olha só que beleza. Não é só a questão do alagamento. Ali tem um buraco, certeza.
Ali no Tarumã, onde a gente falou, a Águas também disse que o alagamento não tem relação com a obra, tá? Nós procuramos também a prefeitura para questionar o prejuízo do motorista de Uber por causa do alagamento e do buraco na rua Pedro Gomes, no bairro Copa Vila 2. A CISEP informou que tem conhecimento da situação e que está monitorando o local. O trecho recebe um grande volume de água de chuva que vem de bairros adjacentes e que o período de chuva intensa sobrecarrega o sistema de drenagem existente. A atual gestão da CISEP diz que trabalha para melhorar aí o sistema de macrodrenagem da região, com prioridade, inclusive, pela secretaria. Amanda, Raíssa, nós tivemos aí uma chuva que assustou muita gente, né? Foi, Bruna. Pois é. Ontem essa chuva veio em várias cidades, algumas com pancadas previstas, como os 30 milímetros que foram registrados em Bonito, por exemplo, e o mesmo volume em Ponta Porã. Ontem a meteorologia indicava 15 milímetros só no período da manhã lá em Ponta. Também tivemos volumes menores em Bela Vista e na Grande Dourados, e na região tinha chuva prevista em vários municípios próximos. Nessas áreas do sudeste e sudoeste, ainda hoje o fluxo de umidade em baixos níveis favorece a ocorrência de pancadas de chuva, mas com intensidade entre fraca e moderada. Estamos falando de 2 milímetros previstos para Maracaju e em Vinhema, e mesmo menos ainda que isso em Naviraí. E olha que interessante, tem 1 milímetro de chuva previsto também lá em cima, em Sonora e também em Pedro Gomes. Ainda assim, na terça, o que predomina é o tempo firme e seco, com baixa umidade do ar no norte, apesar desse 1 milímetro, que não vai fazer tanta diferença, gente, e no leste do estado, tá? As temperaturas esperadas variam um pouquinho para baixo do início da manhã até agora. Ainda assim, olha o calorão em Alcinópolis. A gente tem máxima de 36 graus prevista para lá. E aquela massa de ar polar que estava sobre o oeste continua influenciando as temperaturas. Hoje o dia começou nos 11 graus em Caracol e nos 14 em Ponta Porã. E as temperaturas vão até os 24 e 26 graus nessas duas cidades hoje à tarde. Mesmo em Ladário, a máxima não chega aos 30 graus. E na capital, hein, Amanda, a gente está morrendo de medo, porque aquela chuva de ontem não foi prevista com aquela força. E aí a gente fica olhando um céu como esse, cheio de nuvens. Já fica em segurança, né, Bruna? Pois é, eu deixei para o final, porque por aqui realmente a chuva pegou todo mundo de surpresa. A gente tinha, sim, previsão de pancadas para Campo Grande, mas mesmo de moderada a forte intensidade, o volume da chuva superou muito o que estava previsto. A estação do INMET registrou 7 milímetros aqui na capital nas últimas 24 horas, mas outra estação trouxe números drasticamente maiores. Pasmem, foram registrados 55 milímetros na estação do córrego Aianduizinho. É muita chuva, gente, e explica o temporal que deixou casas destelhadas e ruas alagadas. Esse mapeamento da capital por estações é interessantíssimo, porque você, telespectador, assim como eu, pode também estar surpreso com esses volumes e pode ter visto essa chuva, mas de forma passageira ontem. Na estação UPA Aparecida Gonçalves Saraiva, por exemplo, que fica no bairro Universitário, o registro foi só de 1 milímetro. Então, realmente, essa chuva não caiu de forma uniforme. A meteorologista Josélia Pegorim, da Climatempo, nos explicou o que causa essa variação tão grande. Vamos ouvir. O volume de chuva é a variável meteorológica mais difícil de ser prevista. Às vezes, pequenas variações na circulação de ventos, na injeção de umidade ou no aumento de temperatura no relevo local podem alterar muito o volume de água que vai cair numa determinada região. E nem sempre os modelos de previsão numérica que usamos normalmente para fazer essa avaliação do volume de chuva conseguem entender a atmosfera, né, adequadamente. Então, acabam prevendo menos do que estava sendo previsto. Pois é, de acordo com ela, nos próximos dias um ar quente vai voltar a predominar sobre o Mato Grosso do Sul, e essa grande parte do estado onde isso vai predominar inclui Campo Grande. Então, por aqui, pelo menos até a próxima sexta-feira, eu trouxe aqui na sua tela até quinta, a possibilidade de voltar a chover é pequena. Mas isso a meteorologista falou até a próxima sexta-feira, e até lá o calor deve aumentar bastante.
Hoje deve chover em Jaraguari, o padre Ademilson está perguntando. Não, Bruna, hoje essa questão da chuva já diminui muito aqui no estado. A gente tem poucos volumes previstos para Naviraí, por exemplo, mas para Jaraguari, assim como Campo Grande, não tem previsão. Agora uma situação curiosa, amanhã tem o tal do alinhamento de planetas. Tem, Bruna. Até os planetas estão querendo se aliar. Pois é, então a gente tem alinhamento de 6 planetas. 2 deles, Marte e Saturno, podem ser vistos a olho nu. Outros precisam de equipamento, tá, gente? Para quem quiser conferir o fenômeno, o melhor horário é 1 hora antes do amanhecer. Então a gente espera que a madrugada de amanhã seja mais limpa do que a de hoje, para a gente ter aqueles registros lindos que sempre mandam pra gente desses espetáculos do céu. Amandinha, muito obrigada, Eu que viu? agradeço. Até amanhã. Até. Eu ainda trago algumas outras imagens que estão chegando para mim ao longo desta edição. Os ventos de ontem arrancaram as placas de energia solar de um sobrado e atingiram as casas da vizinhança. De acordo com os moradores, ninguém se feriu, mas foi uma situação bem curiosa e de medo, né? Como essas imagens mostram aí. As placas solares de um sobrado ultrapassaram 2 casas e vieram parar numa terceira casa, deixando essa destruição no telhado. A moradora falou que vê isso como uma proteção de Deus, né? Porque poderia ter sido um problema muito pior. Ela ficou muito assustada com a ventania. 11 horas e 42 minutinhos, a cesta básica ficou mais barata em Campo Grande no mês de julho. O levantamento do Diese e Conab mostra uma queda de mais ou menos 4% em relação a junho. E isso puxado especialmente pela redução nos preços de alguns produtos como tomate. A Ana Lívia fala com a gente agora sobre esses valores. Ô, Ana, a gente traz porque o levantamento é fiel, ele faz uma análise, uma pesquisa, mas na prática, no nosso bolso, é difícil a gente sentir, né? Porque tá tudo tão caro e sempre tão caro que a gente não sente 4% nunca a diferença no bolso. É bem isso. Se a gente for parar para pensar, segundo o Diese, para uma pessoa que ganha um salário mínimo, o valor da cesta básica, a gente está falando de compra de alimentos básicos para nossa subsistência, para nossa sobrevivência, corresponde a mais de 53% do salário, ou seja, mais da metade do salário da pessoa é só para comprar comida, gente. Mas eu trago agora em detalhes o que puxou. Quais alimentos puxaram essa leve queda? Acompanha aí comigo na tela. Olha, 13 produtos pesquisados. Dos 13 produtos pesquisados, 10 tiveram redução de preço. As maiores quedas foram da batata, com 26%, do tomate, com 18% e do feijão carioca, com quase 8% de redução. Mas, por outro lado, 3 alimentos ficaram mais caros. O arroz subiu 1,25%, a carne bovina teve uma alta aí de 0,67% e o pão francês aumentou 0,44%. Mesmo com a queda, como eu disse, o valor da cesta básica ainda é considerado alto e Campo Grande está entre a 6ª capital com o valor mais alto do país dentre as pesquisadas. Para comparar a cesta em julho, quem recebe o salário mínimo, como eu disse, no valor de R$ 1.621, precisou trabalhar 109 horas e 49 minutos. Isso em julho, né? Só reforçando, em julho, 109 horas e 49 minutos. E em junho eram quase 115 horas, por isso que houve essa pequena redução. Mas na prática, depois do desconto da Previdência, a cesta consumiu 53, quase 54% do salário líquido do trabalhador. Então a gente tem que trabalhar bastante, Bruna, só para comer, só para garantir a alimentação básica. E é um percentual bem alto, né? Levando em consideração que o trabalhador brasileiro ainda tem que arcar com tantas outras despesas que também impactam bastante no orçamento para além da alimentação. Obrigada, viu, Ana? Falando em alimentação, olha o que o portal Primeira Página já publicou por aqui, ó. Gastronomia, cultura,
Sabores do Pantanal. Inscrições gratuitas para Mesa ao Vivo MS. As inscrições estão abertas. Pacu, pequi e outros sabores típicos são protagonistas da gastronomia regional. Tudo vai rolar a partir do dia 14 de agosto, lá no Centro de Convenções Rubem Gil de Camilo, aqui em Campo Grande. A entrada é de graça. O encontro reúne chefes renomados, aulas, palestras, degustações, feiras de vinhos e experiências gastronômicas inspiradas nos sabores do nosso Pantanal, do Cerrado e das fronteiras com Paraguai e Bolívia. Nós somos privilegiados, né, por ter essa culinária tão boa, a nossa regional e mais a influência aqui ao nosso redor. E antes de eu seguir para o próximo assunto aqui, quer 16 mil reais para dar de entrada na casa própria? Feirão da Habitação vai começar amanhã. E se essa notícia te interessa, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que você já vai vir direto para essa reportagem da Jéssica Benites. É para quem quer sair do aluguel, são cotas para o programa Bônus Sonho de Morar. A Agência Municipal de Habitação está fazendo isso. Os interessados devem ir entre os dias 12 e 22 de agosto até a EMA, num shopping localizado aqui na capital. Acesse a reportagem e veja como você pode participar disso. Vamos ajudar os pets a voltarem para casa? O gatinho cinza chamado Luke é o primeiro de hoje, viu? Ele está desde o dia 6 desaparecido na região do Copa Vila 2. Quem tiver alguma informação, já vai entrando em contato por esse telefone da tela. Bom dia, Bruna. Eu gostaria que você divulgasse para o pessoal aqui no Copa Vila 2. O meu gatinho sumiu aqui nas mediações da Rua do Cabo. A primeira vez ele sumiu e voltou, mas até agora não voltou ainda. O nome dele é Luke. Divulgado, minha querida. Muito obrigada pela sua audiência, viu? Tem uma outra gatinha perdida. A Manu subiu no portal Caiobá 2 no sábado, de sábado para domingo. Ela é toda pretinha e está recém-castrada. Se você viu a Manu, também tem um telefone de contato para você ligar ou mandar mensagem. Eu estou à procura da minha gatinha, Manu, que ela é bem pretinha, ela está recém-operada, castrada, ela está com a barriguinha peladinha, ainda está com as marquinhas do soro, e eu precisava muito achar ela, porque ela teria que estar comendo rações para gato castrado e também tomando medicação ainda para dor. Ela sumiu aqui no Caiobá, e eu creio que ela seguiu algum gato pelos muros, deve estar com alguém. Se você puder me ajudar a encontrar minha gata, eu vou ficar muito feliz. Eu não dormi essa noite passada esperando por ela. Ai, que pena, mas tomara que a gente consiga te ajudar, viu? No portal Caiobá também tem cachorrinha sumida. A Mel é uma Shih Tzu caramelo que sumiu há mais ou menos uma semana. Se você tiver alguma informação, entre em contato com a tutora que também gravou o vídeo pra gente. Olá, gente, aqui é a Maria Eduarda, dona da cachorrinha tão procurada aqui no portal Caiobá. Gente, a Melzinha não foi encontrada ainda, se encontra desaparecida. Qualquer informação, qualquer coisa que me leve até a Mel, gente, pode estar me informando, estarei respondendo no meu WhatsApp. Ela desapareceu, vai fazer uma semana. Quem estiver com a Mel, por favor, me devolva. Maria, boa sorte pra você, viu? Tomara que tudo dê certo e que a Mel volte pra casa. Thaís Libni, vem pra cá, são 11 horas e 49 minutinhos, tudo bem com você? Tudo certo, e aí, então, gente, tá tudo bom? bom? Muita coisa no Globo Esporte de hoje, quero viu? saber um pouquinho de cada. Muita coisa. Mato Grosso do Sul, a gente sempre sabe que tá bem representado com os nossos atletas, e hoje a gente vai falar de uma atleta específica, a Bebel, que voltou dos Estados Unidos com medalha de ouro no jiu-jitsu. Que legal, Bebel, parabéns! O Globo Esporte foi acompanhar um pouquinho da rotina dessa campeã. Sorrisão lindo. Tem também Taça Brasil, Campo Grande está sediando a Taça Brasil de futsal sub-20. A gente vai ver um pouquinho na matéria do Rafael Alves, também não vou dar muito spoiler, mas matéria legal que vai rodar no Globo Esporte. Aí a gente também vai falar de quebra Libertadores e tem chaveamento da Copa do Brasil, Bruninha. Ah, isso aí mexe com o emocional de muita gente, Cara, eu viu? confesso que eu já estava esperando grandes jogos, mas a gente tem grandes clássicos. E podem ser até clássicos regionais, né? Pois é. E aí a gente tem clássicos aí que a gente precisa pensar um pouquinho de como vai ser esse resultado, deixa o povo um pouco nervoso. O torcedor, com esse chaveamento, ficou um pouco nervoso, tá? A gente precisa
acreditar. Mas é isso. Você conta tudo, tá? Daqui a pouquinho, é coladinho com MS1, gente. MS1. Bom trabalho pra você, Thaís. Mas eu ainda tenho mais um bloco de notícia, viu? E na volta do bloco, nós vamos juntos pro Jardim Campo Alto. Olha só como os moradores estão tapando as crateras por lá. Isso aí, gente, é um buraco, tá? A gente nem vê o buraco mais com tudo que eles colocaram ali. Porque muita gente perdeu o pneu já nessa localidade e eles acharam essa saída aí para colocar na rua. A gente fala também de uma interdição na Avenida Afonso Pena para reparos, bem no trecho do Obelisco. Você vê imagens ao vivo, 11h50, o MS1 volta já já. Finalmente descobri, mas conseguiu! O segredo para ter uma cama de hotel em casa é o edredom da Van! Edredom Queen Firenze, toque de pluma de R$ 249,90 por apenas R$ 129,99. R$120 de desconto! Muito macio, para dormir bem o ano todo. Só R$ 129,99. Imbatível! Dá pra usar dos dois lados. Corre aproveitar! Nesta semana inaugura a van número 195 em Tramandaí. Eu conheço um lugar onde sonhos se tornam realidade. Esse é o seu Pedro. Investiu e aumentou a chacrinha. E a dona Ana, que faz o melhor bolo da região, poupou e abriu o próprio café. Depois de realizar um sonho, sempre vem o próximo. E a campanha Cooperar é Ganhar te dá a chance de conquistar ainda mais. Investindo na Cressol, você gera números da sorte e concorre a 12 milhões em prêmios. Na Cressol, Cooperar é Ganhar. Alô, Campo Grande, vem aí a super operação Você de Honda 0 km. Dias 13, 14 e 15 de agosto. Descontos de até R$35 mil. Bônus de até R$10 mil na supervalorização do seu usado. Condições especiais de negociação. Indocar, Campo Grande e Três Lagoas. Bora para o Jardim Campo Alto, região sul de Campo Grande, perto do Universitário. Os moradores estão dando um próprio jeito para corrigir, para tentar tapar as crateras em uma das principais ruas do bairro. O Felipe Ribeiro está por lá, o problema é que aí o lixo vai tomando conta de tudo, porque só assim para um veículo conseguir passar tamanho essa cratera aí, né, Felipe? Imagina toda essa situação, né, Bruna? A gente está aqui ao vivo falando do Campo Alto, do bairro Campo Alto, para mostrar esse problema que tem afetado os moradores. Muitos motoristas passando por aqui, vendo nossa equipe, falando, olha, vocês precisam ajudar a gente, porque isso daqui está acontecendo há muito tempo, que não passa, por exemplo, uma operação tapa-buraco. Dá só uma olhada. Aqui tem pedaços do que seria uma porta, do que restou de uma porta. Mais para cá tem outros pedaços de um guarda-roupa, tem a grade de um ventilador, tem espumas de colchão, plásticos, recipientes, tem pedras, entulhos, enfim. Tudo que os moradores pudessem, até tênis, até calçado, tudo que os moradores encontraram para poder, de fato, tentar tampar esse grande buraco, essa cratera, que pega metade da pista. Aqui é gigante, ó. Agora, não tendo apenas esse problema, dá só uma olhada. Dudu vai mostrar para vocês, Eduardo de Almeida, nosso repórter cinematográfico, o ponto de ônibus. Porque aqui é o local onde o ônibus passa, aqui é uma linha de ônibus. E aí, como é que fica a situação? A gente não sabe, né, se o ônibus ou ele para muito distante, ou ele para no lado contrário da via, porque ele não consegue passar aqui por cima de todos esses móveis, ou ele para bem depois do ponto de ônibus. Fica muito complicado. Eu estou aqui com o Elvio, ele que é morador, mora aqui em frente. Como é que fica essa situação? Há quanto tempo está assim tudo isso? Como vocês sofrem com isso, né, Elvio? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Estamos aqui, Felipe, pedindo, não fazendo uma reclamação, mas pedindo um socorro à administração pública para vir dar uma atenção aqui para o Jardim Campo Alto, porque está há mais de um ano sem fazer o recapeamento desses buracos, né? Precisa fazer manobras para poder passar. Às vezes acontece até de ter filas aqui, ó. Filas, já aconteceu acidentes. Eu mesmo já tive um prejuízo de R$1.000 com um caminhão meu que eu passei no buraco no momento de chuva. Não deu para ver o tamanho do buraco. É um buraco muito grande e é perigoso até para os motociclistas passarem. Quem não conhece, não sabe o tamanho do buraco, pode acontecer até algo grave, até perder a vida, né? Então é preciso que eles venham urgentemente resolver essa questão para nós aqui. Perfeito, obrigado, viu, Elvio? Ó, ao vivo, ônibus passando aqui no local, já vem em velocidade reduzida para poder
conseguir passar por esse ponto. Ó, a passageira vai descer agora e o ônibus teve que parar bem à frente do ponto de ônibus porque não conseguiu passar ali. Olha só. Oi, bom dia, tudo bem? Estamos ao vivo aqui no MS1. A gente viu que o ônibus parou além do ponto, né? Sim. Tem aquela cratera ali. Olha aí, ó. Tá feio, hein? O ônibus tá fazendo zigue-zague nessa buraqueira aí. Tá um perigo isso aí. Bem complicado. Obrigado, viu, pela sua participação. É isso, ô Bruna. Esse é o drama que os moradores estão enfrentando aqui no Campo Alto. E é dramático mesmo, ô Felipe, porque é uma rua de bairro super estreita, linha de ônibus que deveria ter prioridade. Agora avisa o Elvio aí, que deu entrevista pra você, que esse Zep disse que vai na semana que vem aí dar uma olhadinha, nas próximas semanas, para eu ser mais exata, tá? Tomara que ela seja antecipada, essa visita técnica, para verificar o problema, porque tá no ar que o problema é bastante grave e grande, impactando bastante a população por aí. Queda de árvore na rua Manuel de Almeida Tinoco, no bairro Sírio-Libanês. Nós vamos ao vivo para lá agora. Quem está no local é o meu amigo Fábio Rodrigues. Oi, Fábio. Minha Nossa Senhora. Oi, Bruna. Bom dia a todos. Isso mesmo, Bruna. Ontem, com aquela chuva, essa árvore acabou caindo. Eu estava falando com um morador aqui. Ela falou que foi naquela hora depois do almoço, mais ou menos, né? O vento veio muito forte nessa região e acabou derrubando essa árvore aqui. Ficaram sem energia até por volta das 18 horas, mas a energia está restabelecida já no local. E ele estava falando para mim que isso aqui é uma linha de ônibus e o ônibus tem que dar a volta lá embaixo agora, porque já ligou para a Defesa Civil, para os bombeiros, mas até agora nada. Está sendo bem complicado para quem mora aqui, mas não aconteceu nada mais sério, somente a árvore que caiu, bateu no muro ali, mas não quebrou. A árvore estava podre já, ele estava falando para mim aqui, Bruna, que já estava com problema, tinha muito cupim, ela já estava dando indícios que ia cair, mas está interditada totalmente a rua aqui nesse lugar no bairro Sírio-Libanês, Bruna. Linha de ônibus também, Fábio. Eu estou impressionada, porque se eles já ligaram para a Defesa Civil, eu ia justamente orientar a ligar no 199, tá demorando o serviço para ir tirar essa árvore e liberar o tráfego por aí nessa rua do Sírio-Libanês. Recado dado também ao pessoal da Defesa Civil aqui no jornal e ao vivo. Agora, atenção, moradores e motoristas, aliás, porque a partir das 8 da noite até as 11 horas dessa terça-feira, vai ter uma operação especial de trânsito na Avenida Afonso Pena para acompanhar os serviços de manutenção do obelisco em Campo Grande. Durante os trabalhos, haverá o estreitamento de pista na Afonso Pena, nas proximidades do obelisco. Também haverá alteração no acesso pela rua José Antônio. Então, condutores que chegarem a Afonso Pena deverão obrigatoriamente fazer a conversão à direita para retornar a José Antônio. O motorista deverá seguir pela Afonso Pena, fazer o retorno pela Padre João Cripa e, posteriormente, acessar novamente a José Antônio. Agentes de trânsito estarão nesse local para orientar os condutores, sinalizar a área e controlar o fluxo de veículos durante a execução desses serviços. E antes de encerrar, te conto que a partir da próxima semana a Funtrab vai passar a atender em novos dias e horários em 2 unidades da Rede Fácil de Campo Grande. Lá no Aerorancho, os serviços serão de segunda a quarta, das 8 da manhã ao meio-dia e depois de 1 às 4h30 da tarde. Já no Fácil Bosque dos Ipês, o atendimento será de terça a quinta, das 10 da manhã ao meio-dia e depois de 1 às 5 horas da tarde. Essa alteração começa no próximo dia 17 de agosto. Tô indo embora, agradecendo a sua companhia e a sua audiência. Amanhã eu volto com mais notícia no seu Jornal da Hora do Almoço. Grande beijo, até lá. MS1, oferecimento Guacira Alimentos, arroz e feijão, almoço especiale. Da garagem ao mercado, negócios que inspiram, histórias que motivam. Do Brasil que pensa, faz e cresce. TV Morena, você sempre à frente. GE desta terça-feira começando e eu te pergunto, moleza ou pedra no caminho? Será que ficou favorável? Estamos falando do sorteio